Oi, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, não é sempre com você, neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo com as personalidades, os destaques da nossa região, claro, e do país, debatendo e discutindo junto com você a pauta, né, os temas importantes que fazem o dia a dia aqui da Baixada Santista e os temas de relevância nacional também. Reprise também de segunda a sexta às 8 da noite e no final de semana 2 edições do Painel Weekend, sábado 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Telefone aberto para você, 3014-5281. Envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os temas que a gente debate aqui no painel regional. E lembrando também, pelas redes sociais, nosso espaço importante para você enviar também a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Francisco Pacilo, advogado e comentarista habitual aqui do painel regional, à minha esquerda, participando desta edição também, ao lado do Heraldo José dos Santos, mais uma vez conosco, e também advogado, também comentarista habitual do painel, nesta edição aqui, o nosso Manuel Rogério, também aqui para debater e discutir as questões importantes da região e do Brasil. Manchete aqui do jornal parceiro do nosso painel regional, nesta edição de segunda-feira, está aqui o Diário do Litoral, circulando por toda a região. Ministério Público apura contratações emergenciais na cultura. Secretaria de Cultura de Santos, promotor, questiona a necessidade da aplicação da Lei 650/90, que é a Lei de Contratações Emergenciais de Funcionários, enfim, né, na Secretaria da Cultura. Pacilo ganha aqui o DL e o Heraldo também recebe o seu. O Manuel Rogério ganha também aqui o Diário do Litoral desta edição de segunda-feira, depois de um furacão, né, um temporal aí que derrubou árvores, deu prejuízo aí nos semáforos da cidade, da região, e um apagão aí, uma série de cidades, inclusive aqui em Santos, né, as nossas cidades vizinhas aqui da Baixada Santista, nesta madrugada e manhã de segunda-feira. Francisco Pacilo, prazer revê-lo. Tudo bem, Pacilo? Prazer, Boturão, Heraldo, Rogério, Sicarelli. É uma satisfação bastante grande estar formando novamente aqui nesta bancada com você, telespectador, discutindo os assuntos candentes da Baixada. Heraldo José dos Santos, mais uma vez conosco. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao amigo Pacilo, amigo Manuel Rogério, a querida Daniela. E você lembrou bem, ô Boturão, esse temporal que caiu aí sobre a Baixada, né, nessa madrugada, à noite. Agora, uma coisa curiosa é que bastou qualquer ventinho, acaba a luz. Teve um apagão. Isso. Aliás, foi mais de um apagão, né? Foi de madrugada? Que eu lembro dois. Dois apagões, né? Dois apagões. E foi complicado, porque tá quente, nem um ventiladorzinho para poder dormir, aí complicou. Não tá tão quente assim, né? Tem alguma coisa estranha aí com essa concessionária do serviço de energia elétrica, porque isso já está se tornando rotina. Qualquer ventinho, qualquer trovejão aí já apaga tudo. E eu não sei se é mais pro lado ali do Imbaré, Aparecida, ou se é a cidade inteira. Eu acho que a cidade inteira. Tinha raios aí então, para todo lado essa madrugada. Foi uma coisa realmente surpreendente. Então a qualidade dos serviços que estão deixando a desejar mesmo, não adianta mais. Ou é a revolta mesmo da natureza? Meu caro Manuel Rogério pode avaliar isso também. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão? Boa tarde, a Scarelli, ao Pacilo, ao Dr. Heraldo, a você, Boturão, e uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. Realmente sobrevivemos a esse furacão, não, igual diz o Dr. Heraldo, não foi um ventinho, foram ventos muito fortes. Eu também acordei pela madrugada com esse vendaval, com essa força da natureza. E eu vou discordar aqui dos colegas em relação ao serviço, porque eu temi muito, diante de muitos compromissos no início da segunda-feira, com o escritório, inclusive estava comentando aqui na chegada com o Dr. Pacilo, hoje o advogado ele tem que estar com as suas petições em dias, tem que ir no sistema digital, ele precisa muito de um serviço de energia e de internet. A luz, realmente a concessionária de luz, ela superou, porque antes de iniciar os trabalhos a luz já tinha voltado. Agora, o serviço de internet e telefonia, realmente esse eu tenho que concordar que está deixando muito a desejar. Telefonia celular também, viu? Porque cai o sinal toda hora, a internet do celular falha, negócio que a gente não está conseguindo entender. Então, só para a gente concluir, você chegou ao escritório por volta das
9 da manhã. 9 da manhã. Então, 9 da manhã, luz normalizada lá no Sim. centro de Santos, ninguém... Eu só não cheguei mais cedo, diga-se de passagem, porque até 8 horas não tinha luz. Mas 9 horas foi um horário que deu para se restabelecer os trabalhos. O Pacílio teve problemas... Eu tive problemas até meio-dia, mais ou menos. lá no morro, fiquei até há pouco tempo atrás sem luz, tive uma dificuldade muito grande, o Rogério lembrou muito bem, né, a nossa dependência hoje desses serviços que são, no nosso entender, pelo menos para a advocacia, para o conjunto da sociedade, são essenciais. Tive que tirar o disco do computador para levar para o escritório para imprimir os recursos que nós tínhamos. Agora, eu vejo que com tanta informação hoje, né? Hoje você, quando vai viajar, você vê o tempo, a informação está muito fácil de ser obtida. Eu acho que deveria ser natural que o pessoal da CPFL, o pessoal que cuida desse serviço, tivesse atento com o serviço de meteorologia e aumentasse aí as suas brigadas, aumentasse o seu... Meteorologia falhou, hein, Pacílio? De quinta-feira, quinta para sexta, hein? Bom, previsão de tempo aqui para o Sudeste era sol, enfim, eu vi lá, como gosta, né, o nosso companheiro Vicente Cassione, né? Viu a Maju? Assistia a Maju, né? E a Maju mostrou lá o mapa do Sudeste todo e não tinha uma nuvem no céu, de repente Santos amanheceu com chuva. Eu acho que é uma exceção aí, porque normalmente você consegue ter uma previsão do tempo, né? O nome já diz, é previsão, não é uma certeza. Mas eu entendo que a partir do momento que você possa coletar dados, você tem que organizar a sua equipe. Mas eu acho que nós voltamos ao início do século passado, século XX, em termos de serviços, viu? É um ventinho sim, viu, doutor Rogério? Ali, pelo menos no Imbaré, qualquer ventinho chacoalha lá o transformador e a luz vai embora. Tem que ter muita luz ali carregada no Imbaré, muita gente usando internet, o serviço. O Imbaré é um bairro diferenciado, a gente sabe disso, né? Igual lembrando a sempre da aqui, cidade. A Daniela já confirma o telefone, o nosso espaço pelas redes sociais. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, né? Você sabe, Santa Portal, clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente sempre em tempo real. Programa encerrado, você pode rever pelo YouTube, como preferir o programa por inteiro, os trechos que julgar mais interessantes, né? Daniela Fiscarelli sempre conosco, acompanhando a sua participação e a produção aqui do nosso time. Tudo bem, Dani? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação, com dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. A NASA acaba de divulgar, né, para o resto do planeta que agora é confirmado, realmente existe água em Marte, né? É água salgada, como se fosse uma água do mar, mas com um processo de dessalinização, evidentemente que ela pode se transformar em água potável, né? Uma boa notícia para nós, com essa crise hídrica que se espalha aí pelo mundo inteiro, né? O Brasil sofrendo isso, o estado de São Paulo, a Baixada Santista, graças a Deus, até que vem se virando bem nesse ponto, né? Será que o pessoal está imaginando aí uma mudança para Marte, né? Investimentos em Marte, qualquer coisa assim, não? Ô, Boturão, você levantou, essa notícia é quentíssima, saiu agora também, me chamou muito a atenção. E eu acredito, seria uma pretensão nossa achar que nós estamos só no universo, né? Eu acho que tem vidas, não sei se iguais às nossas, né? Mas que deve ter algum tipo de vida. E é meio sintomático que a existência da água num outro planeta pressupõe vida. Então, quem sabe um dia a gente vai ver marciano trocando aí receita conosco. Como se discute cada vez mais o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, as metas, né, de limitação de emissão de gases poluentes, essa coisa toda, né? A Dilma Rousseff, presidente da República, abriu aí mais uma conferência, mais uma Assembleia Internacional das Nações Unidas, agora há pouco, né, agora pela manhã, em Nova York, na sede da ONU, e colocou lá também, mais uma vez, as metas 30%, 35% aí, que o Brasil precisa eliminar de poluição. Agora eu pergunto, e os Estados Unidos em relação a isso? E a China em relação a isso? Boturão, acho que você tem razão em relação aos grandes produtores, a esses países que já estão desenvolvidos, mas eu acho que de tanta bola fora, essa foi uma bola dentro, foi um gol que a Dilma marcou. Afinal, é uma preocupação mundial. Isso eleva o Brasil a um país que tem a sua preocupação com o meio ambiente, ainda mais quando se trata de aquecimento global por conta de emissão de gases. Muito bem.
Geraldo, quer completar alguma coisa da fala da presidente hoje lá nas Nações Unidas? Porque ela bem, falou de economia também, né? É preocupação com o meio ambiente, mas o Brasil também precisa fazer a lição de casa, né? Porque nós temos exemplos marcantes aqui na nossa região mesmo. Em relação à economia, eu acho que a desconfiança, o descrédito ainda é marcante. Se não fosse assim, não teríamos, né, as nossas notas de crédito rebaixadas aí constantemente pelas agências reguladoras. Não sei. Depois que o Papa falou na ONU, fica difícil, né? Uma fala da presidente do Brasil, sem muita credibilidade, né? Olha, o ciclo de crescimento do Brasil chegou ao limite por razões fiscais internas, disse a presidente Dilma agora há pouco nas Nações Unidas. Durante 6 anos, ela disse que o governo tentou de todas as formas minimizar os efeitos da crise internacional aqui para nós, reduzindo impostos, ampliando o crédito e essa coisa toda. E que a lenta recuperação da economia internacional, a economia mundial, e o fim do chamado superciclo aí dos commodities incidiram negativamente no crescimento do Brasil, né? E aí? Será que foi isso mesmo? O que ela quis dizer com isso? A situação agora é caótica? Isso aí é chover no molhado. Eu acho que a questão do crescimento, o Brasil vem perdendo há muito tempo, porque ele não faz uma política econômica de forma a você fomentar mais produção, porque o país, para crescer, ele tem que ter investimento, ele tem que ter incentivo à produção. E o que a gente vê no Brasil é só aumento de carga tributária. É claro que em determinados setores de impacto, setores que era interessante para o governo, ela diminuiu a carga tributária, setorialmente e ainda temporariamente. Mas no contexto geral, a equipe econômica, a anterior e essa agora, é claro que essa agora já pegou a batata quente na mão com um problema, mas a equipe econômica anterior, ela veio desarticulando toda a economia brasileira, porque ela não investiu nas empresas, não diminuiu a carga tributária, pelo contrário, só aumentou a carga e só aumentou os encargos tanto trabalhistas, tanto sociais, tanto financeiro das empresas. Então as empresas não puderam investir no seu setor de produção por conta disso. Se o país não produz, não gera riqueza e não vai ter crescimento. Isso é uma conta lógica. E a gente sempre nessa discussão, né? Por exemplo, por que a Alemanha é a maior exportadora de café solúvel do mundo se não planta um grão de café, né? E a gente não exporta tecnologia, não consegue atuar nesse mesmo mercado, disputar esse mercado internacional, sempre com a exportação aí da matéria-prima, commodities, essa coisa toda, né? Eu trabalhei no café, viu? Eu fui corretor de café durante 5 anos aproximadamente, para 30 anos isso, e já se discutia isso. E eu trabalhei em armazém de café. Armazém de café, já devia se discutir isso também, né? Há mais de 30 anos, 40 anos, sei lá quanto tempo se discute isso, a gente não consegue dar o salto. Trabalhar o ouro negro, e ele ainda é um grande peso na balança econômica do país, mas nós não agregamos nenhum tipo de valor. Realmente, você tem tantos produtos do café, banana, tudo, e nós não agregamos nada. Preferimos extrair e vender in natura. E quem investiu em educação, tecnologia, acaba criando, né, agregando valores e sem plantar, sem colher, sem correr nenhum risco, ganham com o produto. É triste aí. Aliás, o Brasil, a crise não é internacional, a crise é moral, interna, uma crise política, uma crise econômica. O país não pode ser administrado pela mentira. E é isso que está acontecendo hoje. Então, o que a gente vê? Desonerou a produção, na realidade não adiantou nada todo esse sacrifício do povo brasileiro se o Estado brasileiro gastar muito, se o PT gastar muito, se o PT cria ministérios, né? Então, isto é o grande problema da nação, a mentira e o gasto. Enquanto não acabar isso, nós vamos ficar nesta terrível e precária situação. Geraldo, quer completar alguma Todos coisa? os governos gastaram, doutor. Eles gastaram muito. Você citou aí a banana, eu lembro muito bem que o Brasil era o maior exportador de banana para a Argentina. Você passava ali naquela região do mercado, ali na Silva Jardim, tinha até aquele entreposto. Hoje a hospedaria dos imigrantes era uma central de climatização de bananas. Então, a banana ia por navio e ia também por carretas, né, climatizadas.
Mas isso já se faz aí 45, quase 50 anos. Perdemos esse espaço todo. Então você veja que gastos, desde aquela época, doutor Parceiro, não foi só o PT, não. O PT gastou muito também. Gastou desordenadamente, né? Agora, o doutor Rogério também citou a equipe econômica anterior e os jornais trouxeram uma entrevista com Mantega, que ele alertava dos riscos da economia e tentou, por diversas vezes, fazer com que a presidente Dilma mudasse o curso da economia. Não teve sucesso. Isso aí também se explica a queda dele. Porque ela dizia o seguinte, se for fazer isso, vou perder a eleição. Ele disse que ela dizia isso? Exatamente. Eu não cheguei a ver essa entrevista não, do Mantega. Eu achava que o Mantega era mais assim, um cumpridor de ordens, determinações. Segundo ele, do tentou governo por diversas vezes, né? Mas... Evidentemente para dar a ela a possibilidade de reeleição. Mas aí que Agora está batendo arrependimento. Não, mas aí Não, que não é tá. questão de arrependimento. Eu acho que eles são todos soldados do PT, né? Não vão descumprir ordens, né? Mas, o Heraldo, mas por conta disso que eu falei aqui, equipe, não citei Sim, nomes, claro. não determinei pessoas, mas uma equipe. Por quê? É o seu gerente, é o gerente da equipe, aquele que manda, o que comanda é que é o responsável. Aquele que está à frente, é o presidente da República. Esse sim, é o que tem a caneta na mão, é o que vai dar a ordem final e que vai assinar o decreto ou vai sancionar uma lei. Esse sim é que tem que ter a responsabilidade. E por conta disso ela está sofrendo essa consequência e agora aí à beira de sofrer um processo de impeachment. Um não, vários. Então, acho que uns 19 lá. Muito bem. São 19, né? Que o Cunha diz que vai apreciar. Ele tem o poder de dar uma decisão monocrática, mas a palavra final é do plenário, ele já expôs dessa forma e falou que... Para a abertura do processo, isso? Sim, ele falou que vai aplicar o regimento, ele pode... tem esse poder de fazer, mas a última palavra é do plenário. Em cima desse pedido que foi protocolado pelo Hélio Bicudo? Desses, vários outros. Alguns foram escanteados, vamos dizer assim, não foram aceitos, né? Não, ainda não foram apreciados. Não foram apreciados? Não, ele talvez está fazendo algum jogo político, etc., né? Mas querendo se livrar das garras da Lava Jato. Perfeito. Olha, finalmente o rei do futebol se manifestou, né? Pelé acabou sendo ouvido pelo Jornal de Maior Circulação aqui da cidade, sendo entrevistado também, com relação ao que está acontecendo com o museu que leva aí o seu nome, o Museu Pelé, instalado lá no Valongo. Eu já não sei quanto tempo inaugurado, em 2014, né? Foi. Um ano, né? Um ano e pouquinho? Antes da Copa? Não, já tinha sido inaugurada a Copa, Sim. quando houve a inauguração antes da oficial. Copa. Antes da Copa? Foi. Eu acho que a Copa já estava... Bom, não interessa. Não foi antes, se não foi em junho, foi em julho, a gente não tem certeza se a Daniela conseguir essa informação, depois a gente confirma aqui. Não importa que tenha um ano e qualquer coisa, né? E o Museu Pelé continua deficitário mês a mês, né? O público que visita semanalmente, diariamente, mensalmente, o Museu Pelé, enfim, não cobre as despesas do Museu Pelé, e a gestora, a tal Ama Brasil, né, que é uma organização de desenvolvimento cultural e de promoção ambiental também, não é? Não consegue fazer com que os números sejam zerados, né? No encontro de contas, o resultado vai dando negativo aí, né? O Rogério acompanha muito isso, debatemos, discutimos isso aqui várias vezes, né? Esse caso é objeto de uma representação do vereador Banha, em que eu trabalhei junto com ele nessa representação ao Ministério Público por conta do dinheiro público que foi aplicado nessa reforma, nessa reestruturação daquele casarão que onde está instalado hoje o Museu Pelé. Há contas nessa representação que foram gastos mais de 56 milhões, o que nos assusta, o que só vem ratificar os nossos fundamentos dessa representação. Eu penso que isso vai ser matéria de debate aqui na quarta-feira, que é dia que o Banha está na bancada. Com certeza ele vai querer falar disso, porque é uma representação que ele trabalhou muito e que tanto pela Câmara, pelo plenário da Câmara, como via Ministério Público. E chegou até a ser acusado de ser contra o Museu Pelé, ser contra o Santos, mas isso não é verdade.
o fundamento, o objetivo daquela representação foi apurar, diante de tanto dinheiro que foi arrecadado, como foi gasto esse dinheiro, porque tem dinheiro público do governo federal, tem dinheiro público do município e tem dinheiro público do governo estadual. Como esse dinheiro foi gasto, se ele foi bem aplicado e por quê? E porque depois de gasto todo esse dinheiro, nem a luz do Museu Pelé estava sendo paga. Agora, você vê o dinheiro público, 56 milhões, gasto no local onde ele não consegue nem se manter, que é o mínimo, se manter ele não está conseguindo, realmente tem coisa errada aí e pode ter certeza que essa representação ainda vai descobrir muitas coisas que a gente estava querendo e não conseguia ultrapassar uma barreira que foi colocada nas informações que eram pedidas pelo vereador Banha através da Câmara Municipal de Santos. Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente segue ainda com esse debate importante, afinal de contas é um equipamento, não é, que leva o nome aí do atleta do século, a figura conhecida mundialmente, como ele disse na reportagem do Jornal Tribuna de hoje, poderia ter instalado o Museu Pelé em qualquer lugar do mundo, né? Porque convites não faltaram para Nova York, para Tóquio, para a Europa, não me lembro bem, mas acho que Milão convidou, Paris também acho que convidou, Londres não sei, mas convites não faltaram pelas capitais do mundo afora e ele fez questão que o Museu Pelé se instalasse aqui. Vamos para o intervalo, já já a gente retoma o painel regional. Muito bem, de volta aqui o nosso painel regional com o Francisco Pacilo, Heraldo, Manuel Rogério, não é? E a Daniela, atenta aí à sua participação. A gente estava falando a respeito dos problemas que envolvem a gestão do Museu Pelé, inaugurado então em 15 de junho, a Daniela confirmou para a gente aqui no intervalo, 15 de junho de 2014, um ano e pouquinho, né? Um ano e 3 meses. Tem aí o Museu Pelé, vamos combinar que realmente não há assim, tanto tempo para que o museu tivesse uma rotatividade maior, talvez houvesse um déficit, enfim. Agora, esses números colocados pelo Manuel Rogério de 56 milhões de investimentos no total, aí, na totalização da obra do museu, né? E envolve também uma parte que tem dinheiro do município, dinheiro do Estado e dinheiro da União. Mas tem algumas participações, o pessoal está interessado em discutir, é isso, Daniela? Isso, tem a pergunta do Custódio Fernandes. Lendo o jornal de hoje, vi que o Museu Pelé está com dificuldades financeiras e que a ONG que administra quer fazer uma parceria com a prefeitura, para que provavelmente ela arque com uma boa parte das despesas. Eu acho um absurdo pagar os impostos para custear o Museu Pelé. Tantas dificuldades em outras áreas e a prefeitura vai assumir o Museu Pelé? O que acham disso? Muito bem. Pacilo, pois não, esse é um tema eu acho que interessante, polêmico, né? O Custódio tem total razão, parabéns aí pela lucidez, pela observação em relação às necessidades do município, eu acho que deve sentir bastante, né, como todos nós costumamos ver, e não tem sentido. Eu acho que tem que se investir em cultura, mas aí tem uma vertente particular, né? O município já faz, até com problema aqui parece, em relação a algumas contratações, não tem o menor sentido. E doutor Rogério, parabéns aí pelo auxílio que deu ao Banha, um grande vereador que efetivamente tem cobrado aí atitudes da administração pública e do dinheiro público no município. 56 milhões é uma cifra expressiva, muito expressiva. Não houve construção, foi simplesmente uma adaptação. Eu acho que o Ministério Público deve aprofundar aí, ele vai encontrar algum jatinho em algum lugar aí. Perfeito. Lava Jato? Um jatinho, né? A mecânica, não é essa? Deve encontrar algum jatinho. Jato de água, vai, lava-jato. Porque isso são números oficiais. É claro que... Então, 56 milhões é muito, é um absurdo. Isso, é claro que muito dinheiro de doações da iniciativa privada houve. O Pelé é uma pessoa querida, o Pelé é um atleta do século. Todos nós queríamos um Museu Pelé na cidade de Santos. Mas e o local escolhido? Eu acho que o Boturão, o problema... Será que não deveria ter se feito uma obra na Vila Belmiro, nas proximidades do estádio, para linkar o Santos com o Pelé, como foi a vida inteira? Não é? Até no emissário. Não, o emissário era o projeto lá atrás do então prefeito Beto Mansur, né? Sim. Colocar ali o Museu Pelé. Eu vi esse projeto, o Heraldo deve ter visto também, né? Mas assim... Uma bola. Vamos tentar imaginar. Se fosse num local bem mais acessível, se fosse num local onde o investimento seria pouco, será que ia ter a atração dessa instituição que está administrando o Museu Pelé?
Então, você sabe quando você coloca uma questão de patrimônio histórico, você faz... O banho atendendo o seu, não é falando banho toda hora, mas é porque outra briga dele aqui no programa é que uma coisa vem ligada com a outra. São as questões das reformas, qualquer coisa que você vá construir ou reformar em um imóvel que esteja gravado com ônus de algum certo patrimônio histórico, algum valor cultural. Então você sabe que tem aquelas pessoas que só aquelas pessoas que mexem, só aquelas pessoas que têm, entre aspas, capacidade para fazer aquele tipo de reforma. Tudo isso ele dá uma certa dificuldade para você ver como o dinheiro foi gasto. E tudo que cria uma dificuldade na prestação de conta, é claro que desvios ocorrem. Estamos falando aqui em suposição, porque até agora está sob inquérito civil no Ministério Público, mas com certeza, diante da cifra e do que foi feito e do que a gente está vendo agora, com certeza há alguma irregularidade, nem que seja má gestão. Muito bem. O Pelé tem participação Tem participação. Ele está dando o acervo acervo dele Sim, e a prefeitura entrou com o imóvel. Só que a participação ele não recebeu até agora. Isso é mensal? É mensal. É. Mas isso aí é uma questão logística, né? É uma questão de planejamento. Você não vai implantar uma coisa que você não fez um planejamento de como vai funcionar e quanto que vai custar, o que você vai ter ao ferir de lucro, o que você vai dar em proporção àquela pessoa que está dando o seu acervo. Qualquer lugar do mundo que tem museu, isso dá certo, e o museu ele não tem um custo muito alto na manutenção dele. É só limpeza. Não, mas desde que seja bem feito, né? Porque essas obras, as paredes começaram a exibir manchas de infiltração já, quer dizer, então parece que não houve um tratamento adequado ali. Você acabou de tocar no ponto do restauro, essa coisa toda, e 56 milhões não foram suficientes para evitar que acontecesse, né, essas manchas, já estragou a pintura, precisou de nova intervenção, quer dizer... Tem outras participações aí, é isso, Daniela? Falando sobre o mesmo assunto, vamos ver o que o pessoal está querendo discutir aí, a gente segue aqui nessa mesma toada. Um comentário do Avelino do Embaré. Estão falando sobre o Museu Pelé. O ingresso lá é muito caro, R$ 18,00 por pessoa. 4 pessoas de uma família já dá um valor maior do que o de um almoço. Além disso, a construção desse museu foi feita com dinheiro público. Isso foi dito aqui pelo Manuel Rogério. Tem mais alguma outra aí para a gente... Tem uma que acabou de chegar aqui. A prefeitura não tem nada que assumir o Museu Pelé, porque é um prédio particular. A prefeitura tem que se preocupar com os bens públicos e não com os bens do Pelé. Não é bem assim, é uma parceria, né? O Pelé com o acervo, a prefeitura com o imóvel lá do Valongo, enfim, que teve aquela história, era do governo do estado, foi repassado, era uma família portuguesa, aquela confusão toda até ele ser repassado aqui à prefeitura. Agora, o nome do Pelé é linkado diretamente a quem? Ao quê? Ao Santos, não é? Por que o Memorial das Conquistas tem uma visitação fantástica, diariamente, né? Final de semana, lotado, o Memorial das Conquistas. Porque as pessoas vão à Vila Belmiro, está na Vila Belmiro, não é? Onde há, com perdão de corintianos, palmeirenses de São Paulo, o santuário do futebol do mundo, tá certo, né? Por lá é um estádio sacrossanto, né? Sagrado, né? Onde teve o rei do futebol, né? E os seus súditos desfilaram aí, futebol pelo mundo afora depois, né? Agora, brincadeiras à parte, né? Eu acho que a localização também atrapalhou. Além do preço caro, essa coisa toda. A coisa não foi muito bem embolada, né? Pacilo, Rogério. Eu acho que a localização e também a falta de preparo, né? E a gente tem que lançar um olhar sobre as ONGs e ver como que elas são constituídas, de que maneira, quais os interesses que estão, se as pessoas que estão têm competência, estão preparadas, se sabem sobre museologia, de que maneira se processa a questão.
que você colocou com muita propriedade. Isso poderia ser levado ao Santos, ou levado, ainda que seja o projeto de ex-prefeito, não importa. O que importa é que tenha visibilidade. O Pelé foi extremamente gentil, honrou a origem, prestigiou a cidade. Nós não podemos ter um equipamento desse com esses problemas. Eu acho que tem que resolver de imediato. Espero que o Ministério Público tome as medidas e que a AME já demonstrou que não tem competência para tomar conta, para administrar, que venha outra e que ponha o museu no seu devido lugar. A matéria coloca até que o Santos Futebol Clube me parece estar interessado em ser o gestor aí do museu, né? Casa Ama Brasil. Turão, qualquer lugar do mundo que você viaje tem um museu, cobre ingresso, o que precisa é trabalhar. Você tem um período dos navios, você coloca pessoas, coloca uma equipe, facilita o transporte daqueles que chegam de navio, que desembarcam em Santos, para levar esse pessoal diretamente ao Museu Pelé. Todo mundo quer conhecer. Mas aí eu vou colocar uma coisa para você. Você sai do navio e você tem, vamos dizer assim, um período, né, algumas horas para você circular pela cidade, essa coisa, um roteiro que é feito pela agência para o pessoal circular pela cidade. Sim. Então tem lá o Museu Pelé, o Centro Histórico, enfim, já vai um tempão danado para fazer esse passeio. Por outro lado, tem a Vila Belmiro, tem o Memorial das Conquistas. Será que não há um problema aí de se agilizar essa agenda para os turistas circularem na cidade com relação a tempo de saída e possibilidade de ficar e depois o retorno ao navio? Trabalho. Isso é trabalho. Logística, é fazer reunião, fazer planejamento, para aproveitar esse pessoal. Que você para também, o período é o mesmo. Você para no Rio de Janeiro, quem não conhece vai lá no Corcovado, vai no bondinho do Pão de Açúcar. Tinha que ser dado como opções. Né? Mas é que tá. Você vai no Corcovado e no bondinho do Pão de Açúcar, mas não dá para ir no Maracanã. Aí o outro quer ir no bondinho do Pão de Açúcar e no Maracanã, mas não dá para ir Mas eles... Pois dá para fazer. Eu estou colocando essa hipótese, né, de haver essa dificuldade. Então, no Memorial das Conquistas, no Memorial das Conquistas, você tem um monte de coisa lá ligadas, relacionadas diretamente ao Pelé. O problema do Museu Pelé, ele tem o mesmo malogro do pré-sal. Né? Quando foi anunciado, era uma euforia nessa cidade. É pré-sal, é petróleo e gás. Em todo posto você via lá curso de petróleo e gás. Você vai ficar milionário, vai ganhar dinheiro, compre aqui, mude sua empresa para o Valongo. Né, que vem a Petrobras aí com 3 torres, quer dizer, aquela especulação na cidade inteira. Subiu uma e olha lá, né? Acabou, subiu uma só, né? Tinha um projeto que ia ter ciclovia, ia ter não sei o quê, e guarda civil, polícia militar, polícia civil. Nossa, eu ainda lembro aqui, tranquilamente, as maquetes, né? Aqueles planos maravilhosos lá, ia sair até aquele projeto lá do Porto e Mar também, por ali, tudo agregado. Marina, Porto Marina, né? Marina. Então, quer dizer, cadê isso tudo? Porto Marina, Porto de Santos. Não tem mais nada. Ronaldo, o país não pode ser administrado com mentira. É isso que a gente está tendo. Mentira em tudo quanto é lugar. Então, precisa acabar isso. Se vierem as demais torres, se vierem esses investimentos todos, que a gente acha muito difícil, porque são tempos sombrios, né, que se pretende administrar daqui para frente, então eu acho que vai acabar sobrando para todos nós mesmos. A prefeitura vai colocar a mão sobre o Museu Pelé e nós, os contribuintes, vamos pagar. Eu acho que a prefeitura não tem que colocar a mão no Museu Pelé. Eu concordo com o nosso telespectador. Eu também. Que falou que há serviços essenciais. A gente defende isso aqui no programa, Boturão. Você sabe. A gente tem falado que vamos investir, época de crise, agora sim, mais ainda, investir naquilo que é serviço essencial. Saúde, educação. Agora, Museu Pelé, em que pese a grandeza do Pelé, eu acho que a nossa iniciativa privada, se tiver condições, porque também a crise tem trazido muita dificuldade ao empresariado, mas a nossa iniciativa privada tem condições de estar encampando essa questão do Museu Pelé, tirando dessa AMA Brasil, é claro, colocando uma instituição que saiba realmente gerenciar um museu, que saiba realmente gerenciar um empreendimento deste porte, e com a grandeza do nome que é o nome Pelé.
Eu só acho que a cidade não pode permitir que o Museu Pelé vá à bancarrota, né? Se for o caso, Mas que o se município feche. não pode tudo trazer Não, para cima, não claro tem que não pode, condições. você tem razão. O município não está cuidando nem dos bens Precisa tombados da cidade. saúde, aí. educação, segurança, transporte, né, mobilidade urbana, já está de bom tamanho pela crise, pela encrenca que nós estamos vivendo. Mas já pensou, o mundo inteiro circular que o Museu Pelé em Santos quebrou? Fechou? Eu acho que nem que você procede tire do essa Valongo preocupação muito grande. e faça, não é, alguma coisa ali na Vila Belmiro, de uma maneira diferente, enfim, mas o museu mudou de endereço, pronto. Não, o prejuízo, Boturão, você tem toda a razão, o prejuízo vai Não, ser mas muito maior, vai ser uma marca internacional muito ruim. Se A arrependimento gente tem que matasse, acho repensar. que o Pelé já estaria morto, viu? Olha, Não, mas eu acho que essa opção que você está dando do Santos, eu acho que é uma das melhores opções. Você vai no Boca Juniors, você tem um museu lá do Boca. Você vai no Real Madrid, você tem um museu lá. Você vai em Barcelona, você tem um museu lá. E são realmente nos estádios de futebol, porque a pessoa também tem aquela vontade de ver um estádio de futebol, entrar e ver onde pisar no gramado, a arena onde o rei jogou. E tem essa curiosidade mesmo. acho que talvez tenha sido aí Uma má avaliação. uma avaliação incorreta, enfim, né? Uma coisa está sempre muito ligada à outra. O Pelé ao Santos e o Santos ao Pelé. Não sei se a Daniela tem mais alguma participação aí para o final deste bloco ou não? Temos sim, um comentário do Jorge de Saboá. Não tem cabimento pagarmos pela dívida do Museu Pelé. Sou totalmente contra. A prefeitura tem que se preocupar com escolas e saúde. Muito bem, já foi dito isso aqui. Concordamos todos, né, com o telespectador ao intervalo. Já seguimos com o painel regional. Muito bem, a gente volta na sequência do painel aqui com o nosso Pacilo, com o Heraldo, o Rogério, né? Daniela, com mais perguntas e participações do telespectador na sequência. Você está intrigado aí com algum outro tema, o Manuel Rogério? Diga lá. Nós falamos aqui de 56 milhões do Museu Pelé e um jornal de grande circulação aqui na cidade de Santos trouxe uma matéria onde o Ministério, a matéria até fala Ministério Público, mas o Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades nessa questão do túnel, essa ligação seca entre Santos e Guarujá, e diz que o governo do Estado, DERCE e DR, ele já gastou mais de 57 milhões só em projetos, e até agora nada se realizou, e pelo que parece, todos esses projetos, eles não trazem um estudo, não trazem uma aplicação correta para que essa ligação seja feita. Nós também, várias vezes, defendemos aqui no programa que o local onde foi escolhido para a instalação desse túnel não seria o local mais viável, porque ia trazer um prejuízo muito grande para a cidade, ter que desapropriar moradores que moram naquela região do Macuco há muitos anos, que já tem a sua comuna, a sua comunidade instalada, e que teria outro local na entrada da cidade, que além de ser menos custoso, além de causar menos dano à população santista, também ele iria deixar atrair para dentro da cidade todo o tráfego de caminhões destinado ao porto e a outra margem que está no Guarujá. Isso foi muito discutido aqui. Vou repetir, acho que o Banha quarta-feira pode falar disso também, porque é outro tema que ele discutiu muito aqui, inclusive com os moradores das casas populares no Macuco. Nós sempre se posicionamos contrário à instalação do túnel ali, e essa reportagem é interessante porque ela cita até aquela ponte que ia ser instalada na ponta da praia, que se mostrou inviável, como se mostrou inviável esse túnel também. Ela faz um destaque que o Tribunal de Contas avaliou que essa modalidade de instalação de blocos pré-moldados, né, que vai se encaixando, aqueles blocos onde vai se constituindo o túnel, ela é inédita aqui no Brasil, e essa questão de ser inédita teria afastado muitas outras empresas,
causando um prejuízo na concorrência e, consequentemente, um prejuízo ao erário. Porque só poucas empresas é que teriam essa tecnologia? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então ficou restrita aí a meia dúzia ou menos, acho, né? Talvez, né? Empresas pudessem participar. Bom, Daniela, quer comentar alguma coisa? Tá, eu acho que o Dr. Rogério hoje está milionário, ele está trazendo cifras. É o que está no jornal. Não, né? então. Já dá 112 milhões aí. Eu vejo que isso é bastante preocupante e que o Ministério Público tem que verificar como que se gasta tanto dinheiro. Nós tínhamos, eu acho que esse... projeto, principalmente. Doutor Rogério, quando você falou dessa entrada da cidade, eu acho que é um projeto antigo do Figueiredo Ferraz. Sim. Quer dizer, o projeto já existe, é melhor, e nós estamos gastando esse dinheiro todo por quê? A troco de quê? Para enganar? Então, quer dizer, tem mentira no Planalto Central e tem mentira aqui no estado de São Paulo também. O Brasil não pode ser governado por mentira nem por mentirosos. Esse teu jargão é bom, hein? Gostei dele. O Brasil não pode ser governado com mentiras. O Rogério já criou aí uma... Muito bem. Daniela, nós temos um VT, é isso aí, para a gente debater ainda no programa, não? Isso, eu estive com a equipe do painel regional em frente ao Pronto Socorro Central, para saber qual a opinião da população sobre a nova UPA, que vai substituir o PS. Acompanha na matéria. Mais um incentivo para a saúde aí, né? Porque a gente está com déficit aí na saúde, tendo mais um ponto para a população ser atendido com mais qualidade, acho que isso é importante, a vinda da UPA para cá. Quem não fala, comparando a muitos por aí, aqui ainda, vamos dizer, uma nota 10 ainda, porque não me deixaram eu nunca sozinho, sempre atendendo. Tudo bem, não tem nada contra aqui não. E se for para melhorar a UPA que estão falando aí, né? Melhorar o atendimento, né? Aí vai ser melhor ainda do que aqui, né? Que aqui não posso ter queixa de nada, né? Para o seu serviço público. Muito bem, aí era no PS Central, né? Isso. A UPA será instalada, já está pronta, né? Ali na Vila Belmiro, exatamente em frente, né? ao velório da Beneficência Portuguesa, né? E aí está prevista, então, a contratação da primeira OS, né, Rogério? Deve ser contratada para o gerenciamento, a gestão dessa UPA aí, que tem a participação da Uniluz. Sim, eu acho que aí acerta o governo municipal, porque investe na área que nós falamos aqui, que é serviço essencial, deixa as questões periféricas de lado e vai em busca da melhor qualidade de vida para o cidadão cientista através de investimento onde ele mais carente, que é a área da saúde, da educação. Então, parabéns ao prefeito Paulo Alexandre. Eu acho que acertadamente investiu o prefeito na área da saúde e espero que continue investindo muito em saúde e educação. Muito bem. A UPA está pronta, né? É um espaço maior do que o PS, né? E me parece que o pessoal terá um atendimento. Eu acho que o atendimento será melhor do que a gente vem tendo. Como falou ali o telespectador, se você comparar com outras cidades, é claro que o nosso atendimento aqui ainda é bastante interessante, é um bom atendimento, né? As dificuldades que as nossas cidades vizinhas têm, né, Pacílio? Agora vamos ver como é que vai funcionar a COS aí, que gera tanta dúvida na cabeça das pessoas, né? Olha, eu acho que primeiro já é uma outra arquitetura, já é uma construção moderna, tem um outro foco. E em relação à ONG, né? OS, organizações, eu acho que está junto a uma fundação que tem prestígio, credibilidade. Eu acredito que vai funcionar direitinho. Realmente o prefeito fez um bom investimento aí quando optou por fazer esta administração. E saiu lá do Pronto Socorro Central, que realmente é antigo e está saturado. É de se comemorar. Antes do Heraldo falar, essa questão da OS, criou-se muita polêmica, gerou muita discussão em relação às OS. Eu penso que há funções específicas do Estado em que não cabe OS, é claro, uma fiscalização, uma análise de documentos essenciais. Agora, questões de saúde, que ela já é mais especializada, eu não vejo nenhum problema você trabalhar com uma organização social, é claro, porque essa organização social ela vai ter que prestar contas também perante a sociedade e ao Ministério Público. Eu não vejo problema em relação a contratar, até porque o serviço público, para você contratar a cada funcionário que você vai trazer e efetivar no serviço público,
tem uma série de questões que às vezes atrapalha para você implantar um serviço como esse, o serviço de saúde. Realmente, Rogério, esse é o meu entendimento. Até porque tem estabilidade, tem concurso público, depois não dá certo funcionário, você não pode demitir. Eu acho que é uma metodologia, é uma forma de administração mais ágil, mas concordo que deva ser para funções específicas, né? Como essa questão de médico, de assistência médica, etc. Outras questões do próprio Estado, acho que delegar fica um pouco complicado, mas é mais dinâmica, isso pressupõe que é um serviço mais rápido e de melhor qualidade. Eu acho que tudo isso tem que ser visto com muita atenção. Nós temos um exemplo aqui do lado, Cubatão, que é um hospital, trata de saúde, cuida de vidas humanas, doutor Rogério, doutor Pacilo, e a gente vê, às vezes, paralisação, a administração não faz os repasses necessários, a população fica sem atendimento. Eu acho que, na verdade, isso aí só é bom, essa contratação de OS só é bom para o administrador. Por quê? Ele vai tirar aquela carga, aquele peso da sua folha de pagamento, que já está encostando naquele limite, né? Aquele limite prudencial lá, e vai repassar um contrato, não entra como salário. Quer dizer, terceirizar a mão de obra específica, sobretudo na área da saúde, eu acho bastante delicado, e o que digo é o seguinte, é preciso ter muita atenção. Não é à toa que os servidores da saúde, os servidores públicos estão muito preocupados e até mais, contrários a esse tipo de contratação. Vereador, você tem toda a razão, nós demos um exemplo do Museu Pelé, mas nós não podemos deixar também de reconhecer a Fundação Lusíada, a sua competência, dedicação, histórico. Mas não é a Fundação Lusíada que está sendo contratada? Sim, ela construiu. Só construiu, não, ela vai administrar também. Não. É outra empresa. Eu tenho informação. Uma das organizações sociais que já está chamando a contratação é do ABC, né? Uma fundação do ABC. É uma fundação do ABC. Bom, então acho que a gente tem que ver com muito cuidado. Mas sim. isso aí, a própria sociedade, se começar a aparecer alguma coisa de errado, a própria sociedade vai se insurgir e vai cobrar isso do prefeito. Eu penso que o prefeito Paulo Alexandre, ele é muito prudente nessas questões e ele não vai se arriscar em deixar uma organização social contratada sem a devida fiscalização para ver se está pagando funcionário, para ver se está realizando o serviço a contento. Por quê? Senão, qualquer equívoco, qualquer problema dentro de alguma organização social dessa vai causar uma mácula no seu governo. Então, eu acho que nisso ele vai ser diligente e vai fiscalizar. Agora, a gente não pode falar antes de implantar. E não pode também tirar exemplos como o Cubatão, que aquilo ali é uma coisa que é fora do comum. Não dá como... Isso é idêntica, eu não vejo como fora do comum. Aí você não pode generalizar, né? As coisas não são... Eu acho que a administração pública é a administração pública, não tem nada que está terceirizando, quarteirizando. Do contrário, mas então a gente, sabe, então vamos fazer o seguinte, não precisamos mais de prefeito, vamos eleger um gestor e pronto. Mas acaba com o serviço público. Heraldo, isso aí em todos os níveis. Eu acho errado o que acontece na Polícia Federal. Serviço de passaporte. Hoje é todo terceirizado. É todo terceirizado. Ali é uma função de polícia. Ali é diferente, é uma função inerente do Estado, uma função peculiar do Estado. Função de polícia, função de polícia, né? Porque você lida ali, às vezes, com pessoas que estão condenadas, abre os arquivos brasileiros para uma empresa que pode negociar seus dados amanhã ou depois. Sim. Quer dizer, se bem que agora o passaporte você já não você coloca eletrônico, né? Você coloca ali, faz aquela leitura e abre a porta e você entra. Depois na volta também abre a porta. Tem você para, ele tira uma foto sua. Mas tem os seus dados lá no aeroporto. Não, mas eu estou dizendo antes da emissão, essa empresa terceirizada aí. Muito bem. Daniela, mais participações aí para a gente, antes do encerramento ou não? Tem uma sobre o Museu Pelé. Mais uma com o Museu Pelé? Da Angelina do Campo Grande. Que interesse a Prefeitura teve em liberar esse terreno para o Museu Pelé? E como é utilizado esse valor do ingresso? Não é repassado para manutenção? Não, com certeza é repassado para manutenção. O problema é que o que é arrecadado com a visitação das pessoas, com os ingressos, não está cobrindo as despesas
mensais que o Museu Pelé tem, inclusive essa questão da manutenção, pagamento de funcionários, água, luz, telefone, e por aí, limpeza, e por aí vai, né? Esse é o problema, está dando negativa essa conta, e infelizmente já faz 1 ano e 3 meses, né, que nós estamos aqui, de 15 de junho de 14 até os dias de hoje. Esse é o problema, né? A conta não fecha e a preocupação é essa. Talvez seja até a questão de se reavaliar, como o Avelino aqui, nosso telespectador, participou e nos deu informação, e agradecemos, que é R$18 a entrada. Se você diminuir um pouco o preço, fazer uma divulgação maior, né, criar atrativos para que haja volume de pessoas e que talvez a bilheteria compense ou equilibre com as despesas. É que geralmente no museu, se você chegar com uma turma muito grande, o que acontece? Você está com determinar, o preço é 18, mas se você vem com mais de 30 pessoas, então já não é 18, vamos fazer umas promoções, 10, tem que fazer, né? exatamente. Investir nas escolas, falar com os alunos, olha, vamos fazer uma visita no Museu Pelé, levar a criança até falta de administração. Exatamente, é buscar, trazer esse fomento. Muito bem. E com isso a gente vai chegando aqui ao finalzinho de mais um painel regional, né? Agradecendo sempre aqui ao Pacilo, está sempre conosco às segundas-feiras, Heraldo, nosso comentarista também habitual, Manuel Rogério, da mesma maneira, e a Daniela, sempre aí de segunda a sexta antenada com você, com a sua participação, com a produção aqui de toda a equipe do painel regional. Segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, no final de semana você tem 2 edições do Weekend, sábado 3 da tarde, domingo 5 da tarde. Obrigado.